Irmãos, é uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez e com esse objetivo que é compartilhar a palavra do Senhor. Gostei muito do cartaz Meus Brothers. E deixa eu te fazer uma pergunta: você tem alguém aí que é seu brother, alguém especial na sua vida? Irmãos, trouxe uma palavra hoje que ela é um aprendizado para a nossa vida. Olha o tema da palavra de hoje: não se engane, nem todos que estão perto de você te amam de verdade. Eu sei que Deus vai falar no seu coração. Curva sua cabeça onde você está, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o melhor lugar para se estar é na Tua presença. Nós viemos aqui nessa noite para sermos edificados, abençoados, instruídos, ó Deus, pelos Seus ensinamentos. Fale aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Que o texto que nós lermos nessa noite, que ele seja discernido, compreendido por cada um de nós. Nos dê uma nova visão, ó Deus, uma nova história. Esse é o nosso desejo para essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo uma geração de muita frustração. Estamos vivendo em um tempo de muita decepção com pessoas. Talvez você veio aqui hoje, talvez você está decepcionado com alguém que você tinha como um grande amigo, como alguém importante na sua vida. E é interessante nós entendermos que muitas pessoas têm perdido o seu foco em Cristo Jesus por conta disso. Por conta de expectativas que Ele gerou numa amizade, e de repente aquelas expectativas não foram supridas, e gerou no coração uma tristeza, uma angústia, um ódio, uma raiva, um desejo de estar longe. E talvez isso tenha te atrapalhado de viver o melhor do Senhor na sua vida. Nós precisamos discernir quem está ao nosso lado com o objetivo de nos levar a cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos compreender que nem todo mundo vai cooperar para que os planos de Deus se cumpram na minha vida e através da minha vida. Talvez você pode até se assustar com o tema dessa palavra, de que nem todos que estão do meu lado realmente me amam. E eu vim aqui nessa noite não para te dizer, olha, fique bem esperto com quem está do seu lado, comece a vigiar. Não, eu vim aqui hoje para que eu e você primeiro venha compreender que a amizade é algo bom, é algo bíblico. Mas eu também vim aqui hoje para que você possa compreender que existem pessoas específicas na sua vida para te levar a cumprir o propósito do Senhor Jesus. Conta-se uma história que 3 amigos, muito unidos, subiram para o monte para orar. E quando eles oravam no monte, irmãos, a presença de Deus foi tão grande na vida deles que eles decidiram confessar os seus pecados um para o outro ali no monte. E o primeiro falou assim: olha, vocês 3 são os meus melhores amigos. Para mim não existe outra amizade melhor do que a de vocês. Já viu que nós estamos vivendo a geração da amiga? Ô amiga, ô amigo, não é assim, irmãos? Ai, amiga. Está nessa fase, né? O tempo que nós estamos vivendo é essa fase. Então esses 3 amigos estavam mais ou menos assim: ô amigo, eu vou abrir meu coração com você. Aí o primeiro falou assim: olha, eu estou vivendo um grande problema. Eu estou indo para a igreja, e quando chega na igreja eu fico olhando para as irmãs da igreja e eu fico cobiçando as irmãs na minha mente. E aí o segundo falou assim: ah não, eu não vou confessar o meu pecado para vocês não, porque o meu é pior do que o seu, meu irmão. Ele falou: não, mas nós somos amigos. Se nós somos amigos, você tem que confessar. Aí o segundo falou assim: olha, o meu problema é o seguinte, eu estou indo para a igreja, não é que eu estou cobiçando as irmãs, mas eu estou cobiçando os irmãos da igreja. Ele falou assim: ao invés de eu olhar para as irmãs, eu estou desejando os irmãos lá dentro da igreja. Aí o terceiro falou assim: olha gente, eu não vou confessar para vocês o meu sentimento e o meu desejo, o meu pecado. E eles falaram: nós confessamos, você vai ter que confessar. Ele falou assim: olha, a minha vontade é de descer desse monte e contar para todo mundo o pecado de vocês. Contar do que o irmão gosta, contar o que o irmão está fazendo dentro da igreja. Começando essa história, irmãos, já aqui já dá para a gente entender que nem todas as pessoas que estão na nossa volta são pessoas para que a gente possa abrir a nossa vida. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 18, verso de número 24. Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 24. Diz assim o texto da palavra do Senhor: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que irmãos. Irmãos, esse texto está nos dizendo que às vezes nós pensamos que ter uma grande lista de amizade faz uma grande diferença na nossa vida.
Tem pessoas que acham que quanto mais pessoas ele tem na sua festa, que quanto mais amigos ele tem no Facebook, que quanto mais amigos ele tem no Instagram, que quanto mais contatos adicionados, que quanto mais pessoas ele tiver à volta dele, mais isso está fazendo diferença na vida dele. Só que o texto da palavra do Senhor está nos dizendo: olha, quem tem muitos amigos sai perdendo. Porque não é o volume de amigos que vai fazer diferença na nossa vida, irmãos. Não é a quantidade de pessoas que andam à nossa volta, que estão do nosso lado, que estão favorecendo para que se cumpra em nós os propósitos do Senhor Jesus. Não é a quantidade de pessoas que andam do seu lado, que tem te levado a alcançar os seus sonhos. Mas o texto diz o seguinte: olha, existem amigos tão próximos, tão chegados, que às vezes essa aliança é maior do que uma aliança de um irmão. Quero citar outro texto que está em Eclesiastes, capítulo 4, verso de número 9 e 10, que diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se cair em um, levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. No livro de Eclesiastes, o mesmo Salomão que disse que não é bom a gente ter vários amigos, ele vai dizer: olha, não ande sozinho. Não é bom que as pessoas estejam só. É bom que você tenha alguém do seu lado, porque quando você cair, quando você fraquejar, aquela pessoa está ali do seu lado para te amparar, para te levantar, para te motivar, para dizer que você pode, que você é capaz. Só que agora, irmãos, nós precisamos discernir quem é essa pessoa para estar do meu lado. Nós precisamos discernir. Eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, que da mesma forma que você precisa discernir quem é as pessoas que vão andar do seu lado, existem pessoas também que vai estar olhando para a sua vida e discernindo se você também é alguém que faz diferença na vida dela. O que nós precisamos compreender hoje, irmãos, que a grande frustração que nós vivemos com as pessoas não é porque elas são más, é porque nós criamos expectativas no ser humano. E a nossa expectativa, ela deve estar formada em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que da mesma forma que alguém falha comigo, às vezes eu falho com alguém. Nós precisamos entender que da mesma forma que eu sou magoado, às vezes eu magoo pessoas. Pastor, como fazer para descobrir quem é as pessoas para estarem certas, para andar do meu lado, para serem as pessoas ideais para me levar a viver o resultado de Cristo Jesus? Hoje eu quero falar, irmãos, com vocês sobre 3 tipos de pessoas que nós temos na nossa vida. Todas as pessoas que estão aqui, elas têm 3 tipos de pessoas que caminham do seu lado. E o primeiro tipo de pessoa, a primeira qualidade de pessoa, são os confidentes. Provérbios capítulo 27, verso 17, diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A primeira classe de pessoas, irmãos, são os confidentes. E quem é os confidentes? Os confidentes são aqueles, irmãos, que estão do seu lado independente de quem você é. Os confidentes são aqueles que as suas alegrias são as alegrias dele. Os confidentes são aqueles que as suas tristezas são as tristezas dele. Os confidentes são aqueles que quando você erra, ele te exorta. Os confidentes são aqueles que às vezes briga com você, ele vai embora, mas um dia depois ele volta, porque ele não consegue ficar longe de você. Na maioria das vezes os confidentes são as pessoas que fazem parte da nossa família. Às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe, às vezes é alguém muito próximo de dentro da nossa casa. Nós precisamos discernir, irmãos, que os confidentes não são um grande número de pessoas. E talvez hoje, se você fizer uma análise aí na sua memória, no seu pensamento, talvez você tenha 1, 2, 3... Existem pessoas, irmãos, que o máximo de confidentes que ela consegue ter são 5. E olha lá quando ela consegue atingir esse número. Se você tiver 5 confidentes, se sinta uma pessoa muito abençoada da parte do Senhor Jesus. Mas às vezes, irmãos, os nossos confidentes são 1, 2. Quem são esses confidentes, pastor? São aqueles que nós abrimos o nosso coração. São aqueles, irmãos, que independente das nossas fraquezas, eles olham para nós com amor, com o olhar que Cristo Jesus tem em relação à nossa vida. Nós podemos usar nesse primeiro ponto a amizade de Davi com Jonatas. Quando Jonatas, irmãos, ele tem o discernimento que Deus havia escolhido Davi para ficar no lugar de seu pai Saul, Jonatas vai trabalhar
para que Davi alcance o seu propósito. A Bíblia diz que o amor de Jonatas por Davi foi um amor de alma. Nesse texto, irmãos, muitos usam essa base para falar sobre a homossexualidade, que Jonatas se apaixonou por Davi. Mas à luz da palavra do Senhor, nós vamos entender aqui que esse amor gerado é o amor do próprio Deus, gerado no coração de Jonatas em relação à vida de Davi, para que se cumpra na vida de Davi o propósito que Deus determinou para ele. Existem pessoas, irmãos, que o amor que ela tem por você é um amor genuíno, é um amor que vem da parte de Deus. Agora nessa noite o Senhor quer te levar a refletir, a discernir quem é essa pessoa que luta com você, que ora junto com você, que acredita nos seus sonhos, que te motiva, que olha para você nos momentos que você diz: eu não sou capaz, eu não vou vencer, isso não é para mim, e olha para você e diz assim: você é capaz sim, você pode, a sua alegria é a minha alegria. O Senhor nessa noite, irmãos, quer nos despertar, porque existem planos dele para cumprir através da sua vida. Só que às vezes o ciclo de pessoas que caminham à nossa volta, ao invés de nos levar ao resultado de Cristo, tem nos tirado do foco do Senhor Jesus, irmãos. Quem são as pessoas que têm andado próximo de você? Quem são os seus amigos íntimos? As pessoas que têm andado do seu lado hoje são o resultado do seu futuro. Quem caminha com você fala de Cristo. Quem caminha com você te motiva a estar na igreja. Quem caminha muito íntimo de você te motiva a viver a verdade do Senhor. Ou quem caminha do seu lado, irmãos, quando abre a boca, fala tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Irmãos, nesses dias eu tenho tirado para estudar, e eu fui estudar o livro de Efésios, e eu achei muito interessante o momento que Paulo diz o seguinte: olha, aquele que conhece Cristo Jesus, da sua boca não deve sair palavras de malícia. E vocês já repararam que às vezes nós temos amigos que quando abrem a boca só falam bobagem? Às vezes, quando eles abrem a boca, qualquer palavra liberada tem um duplo sentido. Você já viu que talvez você tem pessoas que caminham do seu lado, que te levam a pensar que o errado pode ser o certo? Nós precisamos compreender, irmãos, e entender que aqueles que têm nos levado a viver o contrário daquilo que é ensinado pelo Senhor, não são as pessoas corretas para estarem do nosso lado. Sabe quem que realmente, irmãos, a gente tem que discernir como confidente? Pessoas que nos motivam a viver uma vida de santidade. A graça de Deus, irmãos, nos resgatou, e a confirmação de que essa graça chegou na minha vida é o meu desejo por mudança. E as pessoas que andam do meu lado têm que ser pessoas que têm a mesma fé que eu tenho. Quando eu converti, irmãos, com 19 anos, eu fazia parte de um grupo. Nós éramos 3 amigos, era eu, Joilson e o De Leon. O nosso grupo chamava Os Desaforados. Nós organizávamos festas no mundo, irmãos. A primeira festa que a gente fez era a noite da mini saia. A mulher com a saia mais curta ganhava um prêmio. Se a gente não é usado por Deus, irmão, a gente vai ser usado pelo capeta. Imagine só, a mulher com a saia mais curta ganharia um prêmio. E lá no mundo, irmãos, o trem é tão terrível que às vezes chegava marido com a esposa quase pelada, mas o marido queria que a esposa ganhasse o prêmio, então ela ia quase nua, com a saia mais curta para ganhar o prêmio. Mas quando eu conheci Jesus, irmãos, o meu primeiro foco foi discernir que os meus amigos precisavam chegar também a Cristo Jesus. E eu me lembro que eu cheguei para o Joilson era desviado, o De Leon não tinha conhecimento da palavra, e eu disse assim: olha, eu fui para a igreja, vamos para a igreja comigo. E aí o De Leon disse o seguinte: olha, desde quando eu nasci que eu escuto falar que Jesus vai voltar. Moço, você está doido? Nós vamos deixar de viver essa vida boa para ir para a igreja, para andar com Bíblia debaixo do braço? Não, deixa esse negócio para lá. Mas o Joilson, quando ele escutou: olha, eu estou na igreja, irmãos, o coração dele quebrantou, porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E aí eu disse assim para eles assim: vocês vão comigo? E o De Leon falou assim: eu não quero saber de igreja. E o Joilson ficou meio na dúvida, irmãos. Mas naquele dia eu olhei para eles e falei assim: olha, se vocês não forem, eu vou só, porque eu encontrei um sentido para viver. Irmãos, o Senhor te escolheu. Lembra de quem você era antes de você chegar aqui. Lembra o que você fazia. Lembra as palavras que saíam da sua boca.
Lembra o tipo de filme que você assistia. Mas agora você chegou num resultado, que foi o resultado do Senhor te alcançar. E para você chegar no resultado final, você precisa de pessoas do seu lado, que te motivam, que te levam a crescer em Cristo Jesus. E talvez vai ser necessário hoje sair daqui, entendendo que tem certas pessoas que vai ser necessário você tirar da sua vida. Não é porque você se tornou alguém melhor do que eles. É porque agora você caminha num caminho de fé, e talvez a fé deles não é a mesma que a sua. E nós precisamos andar com pessoas que têm a mesma fé que eu tenho. Quantos estão me entendendo aí? Diga glória a Deus. Aleluia. O segundo tipo de pessoas, irmãos, que às vezes nós carregamos do nosso lado, são os constituintes. Os constituintes, irmãos. Quem são esses tipos de pessoa? São aquelas pessoas que estão com você por aquilo que você tem para oferecer. Existem pessoas que estão do seu lado por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. E talvez hoje você vai se assustar e você vai falar assim: o que é isso, pastor? O senhor veio aqui hoje para me afastar de pessoas? Não, irmãos, eu vim aqui hoje para que você entenda que nem todo mundo é seu brother. Eu venho aqui hoje para que você entenda que existem pessoas que precisam sair. Eu vim aqui hoje para que você entenda que Jesus quer te levar a viver coisas que você nunca imaginou que iria viver. Você precisa compreender, irmãos, que os constituintes vão estar do seu lado por causa do resultado que você tem gerado. Já viu que às vezes nós nos frustramos porque quando tudo vai bem, existe um grupo enorme à nossa volta, mas quando tudo vai mal, às vezes as pessoas se afastam. Já viu que a gente tem um costume de dizer o seguinte: olha o que a gente diz: na hora da dor é que a gente conhece os verdadeiros. É assim ou não é, irmãos? É na hora da luta que a gente sabe quem é os amigos de verdade. Mas deixa eu te falar algo. O errado nessa história não são os constituintes. O errado nessa história é você, que criou expectativas nas pessoas erradas. E talvez, irmãos, na nossa memória venha agora aquele sentimento: fulano é um constituinte na minha vida. Mas você também já parou para pensar que talvez você é constituinte na vida de alguém? Talvez você tenha caminhado do lado de alguém por aquilo que aquela pessoa tem para te oferecer. Porque às vezes nós nos colocamos, irmãos, como a vítima da história. Mas hoje eu não quero que você seja a vítima da história. Eu quero que você hoje venha discernir quem está do seu lado e quem é você do lado das pessoas. O constituinte, irmãos, ele está do seu lado, ele acredita no seu resultado, ele vai com você. Mas se aparecer alguém que tem uma visão melhor do que a sua, ele vai embora. Quantas pessoas já fizeram parte da sua célula e que de repente ele viu algo que favorecia ele num outro grupo e ele foi embora? E às vezes ficou aquele ressentimento, ficou a chateação, às vezes fica no nosso coração a mágoa em relação a outra pessoa que levou ele. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que não é para guardar mágoa, não é para guardar ressentimento, não é para permitir que o seu coração seja dominado por sentimentos. É para você hoje deixar de lado expectativas que você tem gerado no homem, e você começar a olhar para Deus e focar a sua fé e a sua determinação em Cristo Jesus. Você olhar para Deus e entender que o Senhor é o seu maior motivador. É olhar para Cristo Jesus e entender que até o último dia da sua vida Ele não te abandonará. Nós precisamos, irmãos, discernir. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar e ela vai nos instruir que nós precisamos ter discernimento de quem caminha do nosso lado. 2 Samuel, capítulo de número 13, a palavra do Senhor vai dizer que Aminon, filho de Davi, começa a sentir um desejo sexual pela sua própria irmã. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui hoje, irmãos. É normal o irmão sentir desejo sexual pela sua própria irmã, sim ou não? Se alguém chega para você e fala assim: olha, eu estou sentindo um desejo pela minha irmã, ou eu estou sentindo um desejo pelo meu irmão, qual seria o seu posicionamento diante dessa situação, irmãos? Como homem de Deus, como mulher de Deus, com certeza eu creio que você daria uma instrução baseada na sua fé, baseada naquilo que você crê. Só que Aminon, o texto vai dizer que ele vai emagrecendo
por causa de um sentimento que ele intitula como amor. Ele começa a dizer e a pensar que ele ama sua irmã, até o dia que ele vai se encontrar com um amigo, que além de ser amigo era um primo, Jonadab. E Jonadab vai perceber que Aminon vai emagrecendo. Vocês já pararam para observar que quando a gente é muito amigo de alguém, a gente consegue saber o momento que ela está feliz, o momento que ela está triste. A gente tem discernimento até do olhar da pessoa. Já viu quando você está numa rodinha de amigo? Aí de repente alguém dá uma bobeira ali. Aí quando a gente é muito próximo de alguém, a gente dá aquela olhadinha, faz assim com o olho, não é verdade? Tipo assim, sem entender o negócio. E Jonadab começa a perceber que o seu primo está doente, emagrecendo. E aí ele fala assim: o que está acontecendo com você? Dia após dia eu tenho percebido que você está emagrecendo. Não vai contar para mim? Cuidado com as pessoas que você abre a sua vida. E Aminon vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: olha, eu tenho sentido um grande amor pela minha irmã Tamar, mas eu sei que é impossível para mim ter ela. Irmãos, é nessa hora que a gente tem discernimento de quem quer ver o nosso resultado bom. Quando Jonadab escuta as palavras de Aminon, se ele fosse um amigo de verdade, se ele fosse alguém que queria ver o resultado positivo na vida do seu primo, do seu amigo, ele teria dito para ele assim: olha, não é certo uma coisa dessa, você precisa buscar uma ajuda, você precisa vencer esse desejo, você precisa lutar contra isso. Irmão, se você se encontra com alguém, que você abre o seu coração, que você rasga a sua vida, que você fala para ele de pecados, que ele olha para você e diz assim: olha, isso é errado, você precisa abrir mão disso, essa pessoa é alguém bom para você ter do seu lado. Mas Jonadab vai olhar para Aminon e vai dizer para ele o seguinte: Aminon, vai para sua casa, finja que você está doente, chama o seu pai, quando o seu pai vier te visitar, pede ele para permitir que a sua irmã venha cuidar de você, e quando ela chegar, faz dela o que você quiser. Olha as palavras que saiu da boca daquele que dizia ser amigo dele, irmãos. Em Israel era pecado o irmão ter relação com a sua própria irmã. Levítico capítulo de número 19, a lei do Senhor já estava estipulada sobre Israel, a lei do Senhor já era conhecida por aqueles homens. E às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, nós caminhamos com pessoas que dizem a mesma fé que nós temos, e às vezes quando nós abrimos o nosso coração em relação a algo errado, essa pessoa nos motiva ao erro. Para de andar com esse tipo de pessoa, irmão. Corta da sua vida pessoas que não tratam pecado como pecado. Para de andar com pessoas que não te motivam para viver a verdade. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde colocar música mundana no story do Instagram é normal. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde o mundo está dominando a igreja, e a gente está achando tudo normal. Tudo está ficando normal, irmãos. O que tem, pastor, colocar uma música do mundo ali? O que tem colocar uma música internacional? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quando você escuta uma música, um sertanejo, dá vontade de orar, irmão? Dá vontade de pular no espírito, falar em línguas? Dá vontade de dizer: Jesus, eu te amo? É isso que é gerado, irmãos. Mas às vezes está se tornando algo normal na nossa vida, porque o meu amigo faz isso. Não, mas fulano da igreja faz. E já viu como a gente tem facilidade de pegar aquilo que é ruim e trazer para a nossa vida, ao invés de pegar aquilo que é bom? E às vezes aquele que está lutando, aquele que é bom, aquele que tem buscado um resultado positivo, a gente olha e fala: não, aquilo lá quer aparecer. Às vezes é melhor estar na turma, ser igual à turma, do que ser o diferente da turma. Aminon vai para casa, irmãos, finge que está doente. O pai vem visitar, ele mente para o pai. Olha a amizade, irmãos. Um amigo que manda ele mentir para o pai. Um amigo que orienta ele a violentar sexualmente a sua própria irmã, porque o importante é você satisfazer a sua carne.
Se você caminha com um amigo que olha para você e diz que masturbar é normal, irmão. Se você caminha com pessoas que dizem, não, ver um filme pornográfico é normal. Ficar sem ler a Bíblia, não, irmãos, eu nem leio a Bíblia, eu não entendo. Talvez esse seja o tipo de pessoa que às vezes caminha do nosso lado, irmãos. E ao invés de nos levar a aproximar do Senhor, essa pessoa tem nos tirado do foco e do propósito. Porque quando nós pecamos, irmãos, o primeiro sentimento que vem é o sentimento de culpa e de acusação. Quando nós pecamos, irmãos, o primeiro pensamento que vem é de desistir. Mas nós temos um amigo que é verdadeiro e fiel, que ainda quando nós falhamos e erramos, ele olha para nós e diz, eu ainda acredito em você. Pode vir. Às vezes, irmãos, nós somos traídos pelas pessoas mais próximas da nossa vida. Mas talvez porque nós não tivemos discernimento de quem são essas pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que as maiores traições aconteceram dentro de casa. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Aqueles que deveriam protegê-lo foram os que vendeu. Jesus tinha 12 discípulos. Mas a Bíblia diz que na maioria das vezes, quando Jesus estava nos momentos mais importantes, estavam com Jesus somente 3. Você pode estar rodeado de pessoas, mas tenha discernimento de quem é aquele que deve estar mais próximo de você. E se alguém te abandonou porque ele era um constituinte, se alguém foi embora porque alguém apresentou uma visão melhor para ele, libera hoje perdão na vida dessa pessoa. Porque o erro não foi dele, o erro foi seu, que não teve discernimento de quem deveria estar do seu lado. Quantos estão me entendendo aí? Diga amém. A última, irmãos, o último tipo de pessoas que andam do nosso lado são os camaradas. E às vezes a gente fala assim, ô meu camarada, chega aí. A gente acha que o camarada é aquele para estar mais junto. E eu quero te falar que o camarada, irmão, é aquele indiferente a você. Não está nem aí para você, mas ele quer chegar no mesmo lugar que você também quer chegar. O camarada é aquele que não está nem aí para você, não está nem aí para os seus sentimentos, não está nem aí se você tem, se você não tem, mas ele quer chegar no mesmo objetivo que você quer chegar. E às vezes, se for necessário, ele usa de armas para te tirar do foco, para te tirar do propósito. E nós precisamos ter discernimento em relação a isso, irmãos. Nós precisamos hoje sair daqui entendendo que se eu quero viver o propósito do Senhor na minha vida, eu preciso entender quem são as pessoas que devem estar do meu lado. Nem todas as pessoas devem entrar dentro da sua casa. Nem todas as pessoas, irmãos, são importantes para sentar na mesa que você senta. E às vezes a gente acha, por que está na igreja? Não, eu estou na igreja, vem irmão, vem todo mundo da igreja. Não, irmãos, a sua casa é um lugar de intimidade. E na sua casa tem que entrar pessoas positivas, pessoas que te levam para cima. E às vezes nós não damos liberdade só na sala da nossa casa. Às vezes a pessoa tem liberdade dentro do nosso quarto. Os maiores dores vieram das pessoas que estavam mais próximas, porque o tiro de perto dói mais do que o tiro de longe. Você já parou para pensar, irmãos, que às vezes alguém que você não tem intimidade fala algo de você, seu sentimento em relação àquilo é nada. Mas às vezes alguém que está muito próximo de você, quando ele fala algo, quando ele gera algo, quando você fica sabendo que ele falou, aquilo ali te corrói por dentro, aquilo ali te fere por dentro. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, no livro de 2 Samuel, que Aitofel, ele era o conselheiro do rei Davi. Aitofel era um dos confidentes do rei Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Davi vai cometer um grande pecado. E qual que foi o pecado de Davi, irmãos? O adultério. Davi adultera, Davi engravida a amante, né, no caso que se tornou amante dele. Davi manda matar o marido dela, e Davi vai viver uma vida normal. Só que quando Davi tem essas atitudes, Davi vai ferir um homem muito importante no seu ministério, que era Aitofel. Aitofel era avô de Batseba. E quando ele ficou sabendo de toda a história que Davi havia feito com a sua neta, irmãos,
o coração dele encheu com um sentimento muito grande de ódio e de amargura. Esse é o ponto final para que eu possa encerrar essa palavra aqui hoje com você. Quando ele descobre o erro de Davi, irmãos, o seu coração vai se encher de ódio. Cuidado com o sentimento que você gera no seu coração em relação a alguém que te feriu. Essa palavra aqui, meu irmão, não é para gerar no seu coração um sentimento ruim em relação às pessoas. Essa palavra de hoje é para abrir a nossa visão, para que a gente possa ampliar e para que a partir de hoje, para que a gente não se frustre mais com as pessoas. E se há no nosso coração qualquer sentimento em relação a qualquer pessoa, hoje esse sentimento vai cair por terra em nome de Jesus. E Aitofel começou a carregar uma raiva e um ódio muito grande de Davi. Vocês já pararam para observar que quando a gente está chateado com uma pessoa, a gente vai tomar café, a gente está pensando na pessoa. Você vai almoçar, está pensando na pessoa. Vai jantar, está pensando na pessoa. Dorme e sonha a noite inteira com a pessoa. É assim ou não é, irmão? No dia que a esposa está braba com o marido, ela toma café com ele, mesmo sem ele estar lá. Ela almoça com ele, mesmo sem ele estar lá. Ela janta com ele. Quando vai dormir, ela está pensando nele. E na amizade também é da mesma forma. Quando alguém nos fere, a gente começa a conviver com aquela pessoa. E o grande problema, irmãos, é que talvez aquela pessoa está vivendo a vida dela. E você se tornou o prisioneiro daquela pessoa. Você mesmo se aprisionou naquela situação. E foi isso que aconteceu com Aitofel, irmãos. Ele ficou tão magoado com Davi, que o sentimento de ódio, o sentimento de morte dominou o coração dele. Segunda Crônicas vai destacar a história de Aitofel. Depois, se você quiser ler na sua casa, Segunda Crônicas vai destacar a história de Aitofel. A raiva dele se tornou tão grande que ele parou de dar conselhos para Davi. A amargura dele se tornou tão grande que ele vai procurar o filho de Davi, Absalão, e vai tentar ajudar Absalão a tomar o trono do seu pai. Mas o desejo de Aitofel não era só que o trono fosse tomado. O desejo de Aitofel era que Davi morresse. Só que Deus tinha um plano na vida de Davi, assim como Deus tem um plano na sua vida. Eu sei que até aqui ministerialmente, talvez por várias vezes você foi frustrado. E sabe por que você está aqui ainda? Porque ainda há um resultado a se cumprir através da sua vida. E o Senhor não abriu mão desse resultado. E independente de quem te feriu, independente de quem você feriu, Deus vai trabalhar para cumprir o propósito que Ele tem para fazer através de você. E o que eu quero terminar nessa palavra é dizendo que se há algum sentimento, hoje ele precisa ser vencido. Sabe por quê? Quando Aitofel não consegue matar Davi, ele vai tirar a própria vida. É o primeiro suicídio que tem dentro da palavra. Primeiro não, segundo, porque o primeiro foi Saul, perdão. Aitofel vai tirar a sua própria vida, irmãos. Aitofel vai chegar em casa, Aitofel vai dar ordem dentro da casa dele, e depois que ele dá ordens, ele pega uma corda, sobe em uma árvore, ele pula daquela árvore e ele se mata, por causa de um sentimento, de uma mágoa que alguém gerou na vida dele. Aitofel poderia ter vivido uma grande história se ele tivesse vencido aquele sentimento que ele carregava no coração dele. E talvez pela sua vida passaram camaradas, pessoas que não se importavam com você, mas que te feriram. E talvez essas feridas tenham te atrapalhado de viver o propósito que Deus tem para fazer na sua vida. Hoje não é dia de morte, é dia de vida. Hoje é dia de nós discernirmos quem que nós precisamos levar do nosso lado. Talvez nesse pensamento todo, talvez te sobra o seu líder. Talvez nesse pensamento todo aí te sobra o seu pastor. Talvez ele tenha te motivado a cumprir o seu propósito, o seu chamado. E talvez você não parou para valorizar as pessoas que, independente dos seus resultados, permanecem do seu lado. Já viu como a gente tem facilidade de valorizar o novo? E às vezes nós deixamos de lado aquilo que esteve do nosso lado muito tempo. Irmão, começa a valorizar pessoas que quando você erra, ela permanece do seu lado. Começa a valorizar pessoas que quando você falha, ela te corrige, mas ela te ama. Começa a colocar como seus brothers aí, pessoas para andar do seu lado,
pessoas que não te apontam, mas que estendem a mão para você para te ajudar a levantar. Salomão vai destacar que não é o grande número de pessoas que vai nos levar a chegar no resultado, mas é nós termos do nosso lado as pessoas certas. Feche seus olhos aonde você está aí, no nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você se esquecesse de quem está do seu lado aí agora. E eu gostaria de trazer uma reflexão ao seu coração. Essa palavra hoje, talvez ela vai gerar em você o discernimento de pessoas que têm caminhado do seu lado. Mas essa palavra hoje não é para você olhar para aqueles que hoje você entendeu que são constituintes e camaradas, e você olhar para eles e dizer: olha, eu sei quem você é. Essa palavra de hoje é para você discernir que o seu coração e a sua vida não devem ser entregues a qualquer pessoa. Essa palavra de hoje é para você discernir que existem pessoas certas para te levar para o resultado que o Senhor preparou e que o Senhor tem sonhado para a sua vida. Essa noite também é uma noite de você liberar perdão na vida de pessoas que passaram pela sua vida e que te feriram. Pessoas que você tratava como confidentes, mas que pegaram a sua história de vida e que colocaram ela no ventilador. E isso gerou uma dor e um sentimento de revolta muito grande no seu coração. Tem pessoas aqui que o sentimento dela é de não confiar mais em ninguém. Por causa de alguém que errou com você, você tem dito: eu não confio mais em ninguém. Só que eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo tem pessoas certas para te ajudar a chegar no resultado que o Senhor preparou para a sua vida. E é essas pessoas que a partir de hoje Ele quer que você tenha discernimento. Você já parou para pensar que alguém pagou um preço muito forte para que hoje você pudesse estar aqui? E você já parou para valorizar a amizade da pessoa que tem te trago para perto de Cristo Jesus? Os grandes amigos são gerados no nosso coração quando somos motivados a viver o resultado de Cristo. O Senhor nessa noite está abrindo a sua visão, para que você entenda que estar dentro da igreja não resulta em ter do meu lado qualquer tipo de pessoa. O Senhor tem sonhos para fazer através da sua vida, e existem amizades na sua vida que têm te atrapalhado de viver os sonhos de Deus. Abra os seus olhos por mais um minuto aqui e olha para mim, irmãos. Irmãos, eu me tornei pastor muito novo. Com 22 anos eu já estava pastoreando. Eu me casei com 21, 22 a gente já estava pastoreando. Eu vou finalizar aqui. E eu sempre fui muito proativo. Em tudo que eu faço, irmãos, o meu resultado sempre foi muito evolutivo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 16 anos, eu trabalhava no Marcos, Rede Marcos. E lá na Rede Marcos, por mês, eles faziam um evento onde eles levantavam os 6 melhores funcionários. Com 3 meses que eu estava ali, irmãos, de 400 funcionários, eu já fazia parte daqueles 6. Rapidamente eu fui promovido ali, com 6 meses eu fui promovido. Aí eu não gostei da função que eu fui promovido, eu pedi para voltar, meu gerente me voltou para trás. E aí, naquela época, não promovia para operador de caixa quem era de menor. O Marcos conseguiu um documento para me promover, para que eu pudesse passar para aquela função. E rapidamente eu cresci ali dentro, até o dia que eu decidi sair, porque eu trabalhava de domingo a domingo, eu tinha me convertido nessa época. E eu fui trabalhar numa confecção, como auxiliar de costura. Rapidamente eu estava na função de costureiro, rapidamente eu virei vendedor na empresa. Em todos os empregos que eu passei, irmãos, eu sempre pedi para sair. Eu nunca fui mandado embora de um emprego. Eu não sei o que é ser mandado embora. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre trabalhei muito tempo. E quando eu vim para a igreja, irmãos, eu cheguei numa igreja, que é do pastor Clodoaldo, da Igreja de Cristo, onde o pastor já tinha toda a sua formação de pastores. Até que o pastor, que era o pastor da minha rede, ele caiu em pecado, ele abriu mão do ministério, e eu assumi no lugar dele com 3 células.
Eu, a Lídia, o Luan tinha 1 ano de vida nessa época, com 22 anos, não era célula, não era rede de jovens. Irmãos, mas eu sempre fui muito ativo em tudo aquilo. Então, em 1 ano e pouco, nós chegamos a 26 grupos de célula. E o pastor Clodoaldo pediu para que eu saísse do trabalho e viesse trabalhar na igreja. Eu abri mão do meu emprego, vim para a igreja. Com mais 1 ano ali na igreja, irmãos, de 26 células, eu cheguei a 45 grupos de célula, eu mais a minha esposa. Depois a gente chegou a 63 grupos de célula. Quando a gente chegou no momento de crescimento dentro da igreja, nós atraímos muitas pessoas. Grava isso na sua mente. Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, irmãos. E às vezes o seu destacar desperta pessoas que querem crescer, mas também despertam pessoas que aquilo que você tem, às vezes é o que ele tem, e ele se aproxima por causa daquilo que você tem. E nós fomos crescendo, irmãos. Eu comecei a viajar para muitos lugares do Brasil, tive a oportunidade de ir para fora do Brasil para pregar a palavra. E nessa época eu fui formando uma equipe, irmãos. E quando eu era convidado, teve uma época que eu recebia tanto convite para pregar fora, que às vezes eu não conseguia estar. E aí eu comecei a promover meus discípulos. Só que às vezes nós colocamos perto de nós pessoas que nós achamos que vai nos levar a chegar no resultado. E às vezes elas querem nos tirar do resultado. E Deus colocou, irmãos, uma grande mulher de Deus na nossa vida. Fazia tempo que eu não via esse tipo de ação da parte do Senhor. Um dia eu me deparei com uma profeta, e ela me falou assim: pastor Miller, profeta funciona da seguinte forma: você não precisa ir atrás da profeta, a profeta vem até você. Nós tínhamos feito uma viagem, eu, o bispo Jairo, a família do bispo Jairo foi, eu e a Lídia, minha família, pastor Clodoaldo. E quando eu cheguei dessa viagem, essa profeta chegou lá em casa. Minha esposa estava de 7 meses para 8 meses. Ela chegou e falou assim: pastor Miller, eu estava em casa, ela morava numa cidade do interior, e Deus mandou eu vir aqui na sua casa falar olhando nos seus olhos. E naquele dia ela falou assim: olha, a sua filha está perto de nascer, vai ser um momento muito bom na vida de vocês. Ela é um presente de Deus. Eu já falei esse testemunho aqui várias vezes, né, irmãos? E ela falou muito sobre a minha filha, mas aí ela chegou num ponto que ela falou assim: olha, hoje Deus manda te dizer que os planos que Ele tem para a sua vida é muito grande, mas as pessoas que estão à sua volta não fazem parte desse plano. E ela me disse assim naquele dia: existem pessoas que estão do seu lado, não porque elas acreditam no resultado da sua vida, elas estão do seu lado por aquilo que você pode gerar na vida delas. Você que exerce liderança, compreenda isso. Existem pessoas que vão se aproximar de você por aquilo que você tem para oferecer. E ela me falou assim: olha, mas hoje o senhor vai entrar numa batalha, e Deus vai tirar de perto de você todas as pessoas que dizem te amar e não te amam de verdade. Irmãos, e ela foi embora. Passou 2 meses, irmãos, nós vivemos um processo de rebelião dentro da igreja. Sabe aqueles irmãos que nos chamavam de pai, eu te amo, você é importante para a nossa vida. Talvez já aconteceu isso na sua vida. Já viu aquelas pessoas que te amam demais, irmãos? Que ela não pode te ver, mas eu te amo, mas você é importante. Deixa eu te falar, a verdadeira honra não está na sua frente. A verdadeira honra é quando você não está presente e as pessoas falam bem de você. Começa a compreender que do seu lado talvez você tenha hoje bajuladores. Quem te honra de verdade, ele te honra na sua ausência. E eles saíram da igreja, irmãos. Irmãos, eles fizeram um Facebook falso, mandaram foto de órgão genital masculino para mim. Você gosta disso? Fizeram um Facebook de mulher. Pastor, estou apaixonada em você. Meu filho ia fazer uma cirurgia, fizeram um Facebook falando que meu filho ia morrer na cirurgia. Pegaram uma pregação minha, irmãos, tiraram um pedaço da pregação, começaram a enviar para as pessoas e falar assim: olha o coração podre desse pastor. Irmãos, as pessoas que diziam nos amar, gerou tudo isso, irmãos. Falava: não, aquilo lá não é pastor de Deus não, aquilo lá é um pastor viado. Esse tipo de coisa era o que eu estava ouvindo, irmãos. Só que Deus tinha dito: vou tirar de perto de você todos aqueles que verdadeiramente não estão no propósito. Irmãos, e Deus fez um reboliço. Foram muitas pessoas que saíram.
Muitas, irmãos. Nós chegamos a 63 células, de 63 nós voltamos para 15 células. Irmãos, foi um processo muito doloroso. Não é fácil você entregar a sua vida para pessoas e você ver pessoas levantar contra a sua vida. Não é fácil você dedicar, promover o crescimento das pessoas e verem essas pessoas se levantar contra você. Mas no período da dor, você entende que tudo que você faz, você não faz para o homem, você faz para Deus. E se até que pessoas te frustraram e você dava a sua vida em relação a essas pessoas, entenda, o que você fez está marcado no livro de Deus e o Senhor vai te recompensar por tudo isso. E se há sentimentos no seu coração, hoje você vai jogar para fora. Irmãos, foram 2 anos de muita luta. Depois de 2 anos, eu fui ministrar em Caldas Novas. Eu estava dentro de um restaurante. E quando eu estava lá dentro, passou um homem na porta. E quando esse homem passou, o pastor que estava comigo falou assim: Pastor Miller, pensa num homem usado por Deus, é aquele homem que está passando ali, ó. A vida daquele homem é igreja e monte, pastor, e tudo que ele fala acontece. Irmão, quando ele terminou de falar isso, o homem entrou dentro do restaurante. Foi lá onde que eu estava sentado, colocou o dedo na minha aliança e falou assim: olha, eu tenho uma aliança com você. E a aliança que eu tenho com você não é uma aliança humana. Foi eu que permiti tudo o que aconteceu. E hoje eu estou colocando debaixo da sua cobertura um novo povo para cumprir o meu propósito. Irmãos, e ele foi embora. Passou alguns dias, eu fui pregar no Santo Antônio de Goiás, que era a cidade que morava essa profeta. Já fazia 2 anos que eu não a via. E ela me encontrou e ela disse assim: Pastor Miller, acabou o processo e a partir de hoje o senhor vive uma nova história. Nessa fase, irmãos, eu já estava vivendo um período muito novo em Deus, já tinha orado, liberado perdão, nunca rebati pessoas. Irmãos, não rebata provocação no Facebook, provocação no Instagram. Entenda, você não precisa abrir a boca para se justificar com ninguém, Deus te justifica. Nós não precisamos abrir para falar, o Senhor fala. Irmãos, e Deus revolucionou, e Deus foi levantando pessoas, irmãos, enviando pessoas, irmãos, enviando. Irmãos, nesse ano de pandemia, Deus gerou um crescimento dentro da nossa rede, de tantas almas que nós ganhamos, irmãos. A igreja, nós não paramos, irmãos. Nesse período de pandemia, eu não fiquei sem visitar pessoas, não fiquei sem fazer célula. Nós continuamos todo o trabalho e nós fomos ganhando. E aí, irmãos, a profeta me ligou e ela disse assim: pastor, se manifesta agora as bênçãos de Deus na sua vida. E a bênção que Deus derrama sobre a sua vida hoje, Ele vai derramar sobre todas as pessoas que estão à sua volta. Irmãos, e Deus começou a nos abençoar e abençoar as pessoas que estão na nossa volta, porque agora a gente caminha para cumprir o propósito do Senhor Jesus. Deus manda te dizer hoje: pessoas foram embora, e agora vai chegar na sua vida os confidentes, que vão te levar a viver o resultado que Cristo preparou para você.